Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos no estudo do livro Mestre de Amor, que é o livro de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Hoje, introduzindo o capítulo de número 35, denominado Nas Lides Provacionais. Então, esse capítulo vai dizer muito das nossas provas, né? E como espíritos eternos que somos, né, de alma mortal. Na verdade, aqui para a nossa evolução, como uma escola mesmo, como para passar de ano, a gente realmente necessita das provas e precisa passar por elas com dignidade, né? E avançando aí nessa senda, muitas vezes difícil, né? Muitas vezes escarpada, mas necessária para a nossa evolução. Vamos dar início, né? Aguardas a felicidade que parece tardar, anseias pela felicidade integral. Desejas a harmonia em redor dos passos, suspiras inutilmente por entendimento fraterno. Olha que interessante, né? Muitas vezes é isso, nosso coração está um pouco desalentado, a gente aguarda essa felicidade que parece que não vai vir tão cedo. É o que ele fala ali, anseia pela tranquilidade integral. E essa tranquilidade entendida como quase um ócio, né? Onde está tudo bem, está tudo certo, em que não há contrariedades, não há conflitos, não há dores. Então, muitas vezes essa é a nossa visão de tranquilidade. É eu estando quietinha, a vida estando tranquila tal qual eu desejo, tal qual eu imagino que seja o melhor para mim. É isso, né? A harmonia ao redor dos nossos passos, e muitas vezes é esse mesmo o nosso desejo, mas parece que a realidade não é bem assim, né? Parece que a vida vai nos trazendo essas provas, esses desafios, né? Parece que muitas vezes essa felicidade tarda. Rogas ansiosamente socorro na tarefa, no entanto, por mais áspera seja a luta, espera com fé robusta. E é bonito, né? Porque se há aprendizados quando as coisas estão bem, quando essa tal da tranquilidade nos nossos moldes está presente na nossa vida, quando a nossa vida está cheia de conquistas, está cheia de ganhos, né? Há lições profundas nesses momentos de alta da nossa vida, mas há também lições grandiosas, profundas e que não se repetem, né, quando a nossa vida está em baixa, né, quando os desafios estão ali presentes na nossa vida, quando a jornada é um pouco mais dificultosa, também há lições que nos momentos de alta a gente não vai ter, né, que é de uma fé robustecida, que é de um entendimento profundo da dor, né, e que é, sobretudo, se a gente se mantém mesmo sereno e centrado, um contato espiritual que nos momentos de alta a gente jamais vai ter, né? Então, eu também perceber isso nos meus momentos de fundo do poço, diremos assim, né? Em que as coisas não saem tal qual a gente imaginava, em que há dores profundas dentro de nós, os maiores contatos reais com a espiritualidade, né? Porque é isso, não nos desampara. A gente não está esquecido no mundo. Se a gente realmente vai entendendo o valor daquela experiência, muitas vezes a gente percebe assim, olha, naquele momento de dor profunda foi quando eu tive a minha maior experiência de contato com o eterno, com o divino, esse contato com Deus, com a espiritualidade superior, que em momentos de facilidade, em momentos de tranquilidade, a gente não vai conseguir muitas vezes. No passado, semeaste aflições nas almas alheias, no presente, colhes os espinhos que aparecem ameaçadores. Ontem asfixiaste as esperanças dos outros no lodo da vindita, em rios de sangue e lágrimas. Hoje é necessário emergir com a consciência purificada. Então é interessante, né? E eu acho que o Espiritismo, assim como outras doutrinas reencarnacionistas, trazem um pouco mais de alento, um pouco mais de explicação para as dores que a gente passa muitas vezes no presente, né? Porque se a gente vai observar a nossa vida atual, a gente vai tentar buscar respostas, causas para as coisas que nos estão acontecendo agora e muitas vezes a gente não consegue ver, né? Muitas vezes a gente olha a nossa vida e fala, poxa, mas eu estou dando a minha batalha, ali no meu limite, eu estou tentando me consertar, me melhorar, por que que a vida ainda assim anda tão dificultosa? Né? E nessa lógica que a gente tenta empregar na nossa vida, se a gente vai olhar
as causas atuais, aquilo que a gente faz e faz na vida, nesta vida, a gente não encontra muitas razões, né? E vem aí o Espiritismo e tantas outras doutrinas falando de reencarnação, falando de alma imortal e falando, olha, tudo que nos acontece tem um porquê. E se a gente não consegue entender esse porquê nas causas desta vida, elas estão em outras. Né? E eu acho que esse é um alento profundo de perceber, assim, aquilo que eu vivencio não é injusto. E se não é injusto, mesmo que eu não saiba especificamente o porquê, deixa eu dar minha batalha, deixa eu conseguir transpor esta prova, para que então eu possa viver de uma vida, né, uma vida mais amena, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, sabendo que eu estou dando a minha batalha no sentido de crescer. E de que muito provavelmente, nas minhas provas, elas, elas vão realmente sendo compatíveis com aquilo que eu já sou, com aquilo que eu consigo lidar. Então, é um entendimento profundo também de que as nossas provas, por mais duras que sejam para nós, né, na nossa visão, a gente dá conta, né? E é ver essa beleza e essa bondade divina e essa misericórdia de nos dar aquela cruz que é compatível com o que a gente consegue carregar. Então, em vivendo momentos de dores, e todos nós vivenciamos e vivenciaremos, é pensar assim: isso aqui me foi dado para crescer, isso aqui me foi dado para evoluir. E ao passar com dignidade por isso, eu vou sair do outro lado melhor. E não tem fardo maior do que eu consigo carregar, eu dou conta. Se chegou para mim, é do meu tamanho, eu dou conta. Né? E essa beleza bonita de que sim, eu vou vencer, sim, se eu perseverar, né? Como ela diz ali, com a fé robusta, eu dou conta, eu consigo. No passado, acumulaste o produto de muitas arcas de usura através de expedientes de licitude ambiciosa. No presente, faz-se indispensável restituir em árduas operações de esforço e dificuldade com pesados juros que são cobrados. Então, tudo tendo uma explicação, né? Seja muitas vezes a minha solidão, porque muitas vezes eu machuquei tantos outros corações, eu não dei valor, ao amor que foi me dado, né? A atenção que me foi concedida, eu não dei valor e hoje eu venho em um pouco mais de escassez de afetos, né? Ou em afetos muito conflituosos, para que eu aprenda o valor do amor, do afeto, né? Muitas vezes eu venho em condições aqui difíceis, financeiramente, porque em outras vidas não foi isso que eu vivi, eu não soube usar o dinheiro da melhor forma, né? Então, tudo com uma explicação, né? Ontem estimulaste o ódio e erigiste movimentos de orgulho e a insensatez. Hoje é natural que te encontres a só, cercado da aversão de muitos. Então, olha que interessante, né? Muitas vezes, então, eu me sinto solitário, não só de um companheiro, de uma companheira ao meu lado, mas mesmo de amigos, né? E aí é parar para pensar, muitas vezes eu não dei valor a isso, né? Muitas vezes eu cultivei tanto dentro de mim esse orgulho, essa vaidade, que hoje, né? As pessoas têm aversão a mim. Talvez agora nessa vida não seja assim, mas em outra, muito provavelmente eu fui, né? Machuquei muitos afetos, fiz muita coisa e hoje eu venho. Para quê? Para tentar me restaurar como ser humano, para tentar purificar esse meu lado ainda pouco, né? Pouco lapidado. Né? No passado, ombreaste com a criminalidade, aliciado ao poder, acreditando na preservação ilusória da vida física. No presente sofres injustiça e perseguição por onde passa. Então, muitas vezes teve ali o poder nas mãos, né? Perseguiu muita gente, né? Usou desse poder para ferir as pessoas e hoje vem o quê? Um pouco injustiçado, né? Ali cheio de injustiças atrás da gente, cheio de perseguições por onde passa. Então, eu vejo tudo tendo uma explicação. Antes esqueceste os mínimos deveres, agora tem de exercitar-se nas obrigações valiosas. Então, que a gente saiba da nossa batalha, porque, como diz o Haroldo Dutra Dias, ele fala uma frase que eu gosto muito: há injustiças no mundo, mas não há injustiçados. Ou seja, tem muita coisa difícil acontecendo no mundo mesmo, tem muita coisa injusta, mas acontecendo aonde tem que acontecer, né? Porque se a verdade é que a injustiça no mundo, é, as dificuldades que nos chegam, elas têm um porquê, né? E tem um porquê libertador para nós, se a gente souber passar pela prova com essa dignidade interior. É da lei, é da lei, que ninguém oferirá paz com tesouros vazios de serviço nobre.
Então, só quando eu me dispuser a servir, a encontrar o outro em serviço, a amá-lo profundamente, é que então eu vou oferir paz, né? Então, muitas vezes a gente quer amor não cultivando esse amor ao nosso redor, com os nossos seres amados, né? A gente só quer receber, né? A gente só quer ser servido, muitas vezes não quer servir. Então, não. É da lei que aquilo que eu faço vai retornar para mim. Então, esse esse também, essa beleza bonita, essa misericórdia divina de todos os dias nos propiciar muitas e muitas possibilidades de plantar no solo da vida para que a gente possa colher. Se é verdade que a nossa colheita é obrigatória, todos os dias a gente ganha muitas e muitas sementinhas para plantar no solo da vida, para colher boas coisas. E cabe a nós escolher as sementes boas, né, as sementes realmente úteis ali no solo da nossa vida, para que isso possa um dia retornar para nós também, porque, como se diz, é da lei, né? Nenhuma cabeça ostentará o louro da vitória sobre uma consciência poluída. Toda ascensão exige retorno ao ponto em que se fracassou. Então, olha que bonito, né? Se algum ponto da minha trajetória eu fracassei, é naquele exato ponto, com aquelas exatas pessoas, nas experiências que eu preciso vivenciar naquele ponto que eu fracassei, para que então, passada a prova, eu possa seguir adiante, eu possa subir um pouquinho mais. Ninguém chegará ao céu sem resgate abençoado com a terra. Então, que a gente entenda, né? A gente está aqui, né, em meio a essa escola mesmo da vida, em meio a essas provas para passar de ano constantemente, porque em algum ponto, em algum momento a gente se desviou, em algum ponto a gente deturpou as coisas, em algum ponto a gente caiu. Então, para subir de novo, a gente precisa reparar o pontinho que ficou para trás, né? Para que a gente possa, como diz ali, né? Para que quando a gente acenda, para que quando a gente suba, a nossa consciência esteja limpa, de que a gente fez o que era possível, né? Deu a nossa batalha. A aflição imposta ao próximo é a aflição a demorar-se na nossa própria alma. O crime praticado é sombra no caminho, aguardando a luz da reabilitação. Irresponsabilidade consagrada pelo triunfo humano é débito ativo na contabilidade divina. Então, nada passa incólume, né? Se é verdade que a misericórdia divina nos acessa das mais diversas formas, também é verdade que os nossos débitos, de algum modo, eles têm que ser quitados, né? Muitas vezes por coisas que o mundo mesmo físico, né, esse mundo humano nem chegou a entender que a gente fez, né, nem chegou a perceber, mas são essas leis divinas, essas leis eternas, ou seja, toda vez que a gente se desvia dessa lei, seja ela visível ou não aos humanos, né, muitas vezes ela passou despercebida por todo mundo, ninguém soube, mas tem ali um ponto é voltar para consertar, para que então a gente possa subir leve, feliz e com a consciência tranquila de que está dando o nosso melhor. Quem guarda compromisso com a retaguarda é escravo do passado, sem possibilidade de avançar. Então, para que eu siga em frente, para que eu siga adiante, é necessário que eu conserte aquilo que está desarranjado, é aquilo que eu deixei muitas vezes ali para trás escondido, como algo que eu não quis lidar, porque é isso, né? Muitas vezes a gente tenta fugir mesmo das nossas dores, dos nossos desafios. E por que que isso não resolve? Porque a nossa necessidade, né, como se diz, tem ali no nosso caminhozinho um débito com uma pessoa específica, com uma circunstância específica. Às vezes a gente não volta com a mesma pessoa, mas aquela mesma prova, daquele mesmo assunto nos aguarda, logo ali virando a esquina. Então, muitas vezes a gente se esquiva, muitas vezes a gente tenta fugir, muitas vezes a gente se evade mesmo, dessas experiências por serem muito difíceis, e quando você vê, vira a esquina e fala: opa, pelo visto me encontrou de novo. Porque é isso, né? Não tem como a gente subir sem quitar os débitos. Se almejas a liberdade em plena luta, sofre pacientemente. Arranca o espinho que cravaste no coração do próximo ao preço do próprio sacrifício. Olha, eu acho que, sobretudo nesses momentos de prova, né? O Emmanuel tem uma mensagem muito bonita que fala sobre a aceitação, e ele fala isso, a gente aceitar, né? Aceitar o que a gente vivencia, a dor que a gente está sofrendo, né? A dificuldade que a gente vive, aceitar já é metade do problema resolvido. E se a gente usa de boa vontade, ou seja,
por mais que me doa, por mais que eu sofra, por mais que esteja sendo difícil, eu vou dar minha parte. Eu vou colaborar com a vida, eu vou colaborar com essa pessoa, eu vou amá-la até onde eu consigo. Que bonito é, né? E é isso. É assim que a gente vai se curando, é assim que a gente cura o nosso entorno, é assim que a gente cura as nossas experiências para que possa ascender. Fascinado pelas promessas do futuro, embora amargurado, não receis voltar atrás para sanar os males, suportando heroicamente as injunções do resgate, em inesperados assaltos à paz, agressões à honra, dificuldades no êxito, angústia nas relações de amizade ou enfermidades pertinazes no corpo dorido. Então, não fujamos da nossa batalha, né, das nossas dores, dessas nossas feridas, dessas nossas relações difíceis, né, seja no trabalho, em casa, em tantos outros locais, e não fujamos, né? Existe um porquê, existe uma razão da gente estar ali e em passar por aquela prova, que é uma prova do qual a gente já tem capacidade, senão não chegaria à nossa vida, né? Não estaria ali batendo a nossa porta se não fosse a vez. Não te detenhas, transferindo oportunidades longamente esperadas. Olha que belo isso, né? Então, a gente também tem que entender que a vida sabe o exato momento de nos trazer essas provas e que muitas vezes elas demoraram muitas e muitas vidas para que a gente tivesse possibilidade de poder vencê-las, superá-las, porque as provas não chegam com essa intenção, com esse intuito, é porque a gente sabe superá-las, é porque naquele momento a gente consegue. Então, é ter isso muito firme dentro do coração, né? Se chegou até mim, é que agora eu consigo, agora eu dou conta. Então, não transfira para outras oportunidades, para outras vidas, não. Naquilo que a gente possa, né, na nossa maior capacidade, que a gente saiba dar a nossa batalha. Outros companheiros atados a dívidas mais graves suspiram pelos ensejos que sorriem no teu caminho. Dominados por expectativas mais sérias, ofereceriam as moedas de toda a felicidade para experimentares a grande dor que se faz mensageira da reabilitação. E eu também tenho isso guardado muito dentro de mim, uma palestra que eu ouvi há muitos e muitos anos, mais de uma década. Eu me lembro de ter caído uma fichinha, né? Que quando um dos palestrantes falou, olha, quando a gente está sofrendo, que de algum modo a gente se rejubile, porque naquele exato momento a gente está se reabilitando perante a lei divina para gozar, né? Logo mais ali, para usufruir, logo mais ali de um bem verdadeiro, né? De uma vida que a gente sabe, olha, passada essa prova, porque tudo, absolutamente tudo vai passar. Logo ali na frente, passada essa experiência difícil, a vida me encontra mais feliz e mais preparada. Então, assim, que nesses momentos de dor, a gente saiba disso também, né? Toda dor tem data certa para acabar. Já diria Haroldo também, e para mim faz muito, muito sentido. Tudo na vida tem um limite, né? Um limite da nossa dor, um limite ali da experiência. Então, um dia todas as experiências vão cessar, um dia todas as experiências vão acabar. E que no meio do furacão a gente possa se lembrar disso. Amanhã pode ser que isso tudo que eu esteja vivendo, né, que todas essas dores que eu esteja vivenciando, pode ser que amanhã acabe. Um dia vai acabar, né? E que a gente vive assim com essa esperança de que as coisas vão sim um dia findar, né? Dessa forma, por mais sombrios sejam os teus dias, persevera confiante à espera do sol bendito da liberdade. Busca o Senhor através da oração e recolherá forças para prosseguir. Mantenha a serenidade no íntimo e roga as dádivas de paz no futuro. No futuro, teremos essa paz tão almejada, com a consciência livre e tranquila de que a gente deu a nossa batalha, de que a gente deu o nosso melhor, de que a gente venceu mais uma prova. Mas suplica, sobretudo, coragem e humildade no resgate. É verdade, né? Essa dor que nos humaniza, essa dor que nos coloca do nosso tamanho, pequenos que ainda somos, né? E que nos traz uma humildade tão grande de não nos considerarmos superiores a ninguém, de entender que todo mundo passa por esse mundo sofrendo mesmo, de que há dores profundas em cada um de nós, e aí a gente
entende mais sobre a vida, compreende mais os outros, tolera aquilo que nos acontece, tolera as coisas e as pessoas ao nosso redor, né? Abraçado ao amor puro e simples que te alcançará, de alma feliz, ao serviço livre em favor de todos os companheiros a quem deves. Então, que a gente saiba quitar as nossas dívidas com dignidade, humildade, com fé robusta, entendendo que tudo passa e que logo mais, sim, a gente usufruirá dessa paz, dessa felicidade, desse dever bem cumprido, desse compromisso assumido que dignamente, né, eu soube enfrentar, eu batalhei, né, e que essa possa ser essa nossa sensação desse dever cumprido, porque isso, na verdade, é felicidade, né? A gente busca e busca felicidade nas coisas da matéria, nas coisas ilusórias, nas coisas materiais que a gente sabe que vai passar, mas a verdadeira felicidade é essa do dever cumprido, de que se eu digo, vou fazer isso, vou me transformar nisso, e me transformo, né? E faço, e cumpro, e sirvo, né? E que todos nós tenhamos aí uma semana de reflexões. Agradeço muito o carinho de cada um, a escuta de cada um. E que diante das nossas provas a gente tenha esse poder de serenidade, de calma, entendendo que tudo vai passar. E quando ficar muito difícil, orar, né? Porque a gente nunca está só. Nunca nos falta esse auxílio invisível, e é sobretudo nesses momentos de maior dor que se a gente tem essa humildade mesmo de se aconchegar, né, no coração ali de Deus, a gente o sente profundamente, profundamente, né, e se reconforta com isso. Muito obrigada, gente, e até semana que vem, se Deus nos permitir. Tá?